Olá, você chegou ao canal Resumo da Novela. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece nas novelas e na vida dos famosos. Então se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece. E o resumo de hoje é o resumo da novela Chamas da Vida. Os capítulos vão lá do dia 7 a 11 de março. Então fica ligadinho para saber tudo que vai acontecer na novela Chamas da Vida. No capítulo 6, Antônio diz que não vai para a delegacia. Pedro diz para Antônio se acalmar. O policial diz que só quer esclarecer os fatos. Pedro diz que Antônio vai para o quartel e vai colaborar com a investigação. Guilherme chega perto de Miguel na feira de Itinguá. Miguel repara e foge de Guilherme. Antônio pede dinheiro para Marreta. Manu diz que vai pegar o dinheiro com os pais dela. Antônio diz que vai fugir. Júnior desabafa com Raíssa, que diz que ele é seu melhor amigo. Júnior fica frustrado. Cazé encontra Antônio e corre atrás dele. Antônio foge de carro. Cazé, Raíssa e Júnior pegam o carro e seguem Antônio. Pedro fica triste quando vê o armário de Wallace. Vilma diz para Tomás que Carolina ficou mexida quando conheceu Pedro. Tomás diz que Carolina o ama. Vilma diz que o namoro deles é xoxo. Vilma diz que eles têm que jogar pesado contra Antônio para afastar Pedro de Carolina. Antônio e Manu fogem no carro em alta velocidade. Cazé, Raíssa e Júnior vão na cola deles. Antônio capota o carro. Carolina não encontra Demorou no reformatório e diz que vai procurá-lo na rua. Cazé e Júnior tentam retirar Antônio e Manu, que estão presos no carro capotado. Cazé tira Antônio do carro. Antônio, desesperado, diz que precisa tirar Manu. Cazé afasta Antônio na marra. Eurico mostra uma placa com o desenho da Fênix e entrega para Pedro. Ele diz que quem colocou fogo na fábrica deixou as placas como uma forma de gozação. Pedro diz que isto aponta para Antônio, que tem mania de fazer esse tipo de brincadeira. Os bombeiros tiram Manu das ferragens. Antônio vai com ela na ambulância. Carolina volta na rua onde conheceu Demorou. Carlão aparece e segue Carolina e Diego. Vilma diz para Arlete que elas precisam providenciar o casamento de Tomás e Carolina. Arlete pergunta para Vilma onde Walter estava no dia do incêndio. Vilma diz que foi jantar com ele. Carlão ameaça Carolina com uma arma. Vilma diz para Tomás que ele tem que tomar cuidado para não descobrirem o dinheiro que eles desviaram da fábrica. O delegado diz para Pedro que Antônio foi denunciado por Vilma e Tomás. No capítulo 7 da novela Chamas da Vida, Vilma diz a Pedro que Antônio é um marginal e que tem que ser preso. Pedro diz que Walter não queria envolver a polícia. Vilma diz que o lugar dos arruaceiros é na cadeia. Pedro pergunta por que Vilma está tão interessada em acusar Antônio. Antônio diz que Tomás sempre o perseguiu na fábrica. Tomás diz que Antônio é um marginal. Antônio dá um soco em Tomás. Carolina chega na casa de Pedro, mas encontra Ivonete. Carolina diz que foi dar apoio a Pedro. Ivonete diz que é namorada de Pedro e que ele não precisa de apoio. Joaquim chega e diz a Ivonete que Rafa está com uma crise de asma. O delegado diz que Antônio está preso por condução perigosa. Antônio pede a Pedro para o ajudar. Pedro diz que ele cometeu um crime e tem que pagar. Pedro encontra Carolina e Ivonete fica com ciúmes. No capítulo 8 da novela Chamas da Vida, Carolina pergunta a Pedro sobre Antônio. Ele diz que Vilma denunciou Antônio pelo incêndio. Carolina vai tirar satisfações de Vilma. Ela diz que Vilma não tem direito de denunciar Antônio. Arlete diz que vai contratar um detetive para seguir Walter.
Walter, tenso, dá dinheiro para um homem e diz para ele voltar para a terra dele e desaparecer. Brito fica desesperado com a gatinha Sharon Stone, que está presa na árvore. Raíssa sobe a árvore e agarra a gata. Tuquinha pergunta a Dionísio se ele acha que a filha dela desapareceu ou morreu. Carolina, sozinha, fica a pensar em Pedro. Arlete diz a Carolina que já percebeu que ela está a gostar de Pedro. Ela diz que está a prestar solidariedade a Pedro. Walter não gosta de saber que Vilma se queixou de Antônio. Gildete diz a Carolina que acha que Vilma deitou fogo na fábrica. Carolina e Arlete dizem que eles nunca fariam aquilo, porque gostam da fábrica. Tomás vai à casa de Pedro para falar com ele. Tomás diz a Pedro para se afastar de Carolina. Pedro diz que ele não manda nele. No capítulo 9 da novela Chamas da Vida, Tomás diz que vai transformar a vida de Pedro em um inferno se ele não parar de dar em cima de Carolina. Pedro diz que não entende como Carolina namora um cara como Tomás. Manu diz para a polícia que os carros não eram dela e nem de Antônio. Marreta diz que Antônio o fez perder o carro e agora a polícia está no pé dele. Júnior diz para Ivonete que Raíssa beijou Cazé na frente de todo mundo. Ivonete diz para Carolina que Tomás estava falando com Pedro. Carolina não entende por quê. Vilma diz que Tomás errou em avisar Pedro para ficar longe de Carolina. Ela diz que Tomás tem que manter os inimigos próximos. Ela sugere que Tomás convide Pedro e Ivonete para jantar com ele e Carolina. Tomás diz que não gosta de Carolina. Eurico pergunta para Pedro sobre o homem que anda sozinho pela mata. Miguel é perseguido por dois homens no meio do mato. Vivi conta para Antônio que Pedro e Manu discutiram. Carolina diz para Walter que Pedro nunca cobertaria crimes. Walter estranha a preocupação de Carolina com Pedro. Ela diz que só quer ajudar. Arlete conta a vó Tuquinha que contratou um detetive para seguir os passos de Walter. Miguel é atingido por um tiro. Mesmo ferido, ele continua a fuga. Os homens seguem a marca de sangue. Guilherme diz para Cazé que conheceu uma mulher no meio da rua. Cazé pergunta quando Pedro vai casar com Ivonete. Neste instante, toca a sirene de emergência, enquanto Léo está pendurado na fachada de um prédio. Carolina diz para Tomás que é estranho convidar Pedro e Ivonete para jantar. Tomás diz que pisou na bola, implicando com Pedro e Antônio, e para consertar, fez o convite do jantar. Ele diz para Carolina que Pedro vai levar Ivonete. Suelen diz para Ricardo que sofre na mão de Vilma, mas vai conseguir uma vaga na televisão. Roberto discute com Vilma. Pedro diz para Walter que Vilma e Tomás podem ter colocado fogo na fábrica. Pedro faz o resgate de Léo. Marreta diz para Antônio que precisa de dinheiro para montar outro carro. Antônio diz que está sem dinheiro. Marreta diz para ele se virar. Léo confirma para Eurico que ele e Antônio picharam a fábrica. Pedro pergunta se eles colocaram fogo na fábrica. Léo diz que foi só a pichação. Demorou arranja um trabalho em uma fábrica clandestina de fogos de artifício. Manu diz para Antônio que vai assaltar a casa dela e pegar dinheiro para o carro de Marreta. Antônio fica assustado, mas aceita a ideia. Tomás vai falar com Pedro novamente, pede desculpa pela atitude e o convida para jantar com ele e Carolina. Pedro não entende o convite. Tomás insiste. Pedro acaba aceitando. Suelen chega à produtora. Carolina pergunta se ela decorou o texto. Suelen diz que está nervosa para gravar o comercial. Suelen fica nervosa e não consegue gravar. Arlete diz para Gildete
que o detetive descobriu que o Walter parou o carro perto da fábrica no dia do incêndio e que ele encontrou com um bandido na região de Tinguá. Miguel passa mal com o tiro que levou, mas consegue entrar no carro. Miguel perde o controle do carro e bate em uma árvore. Casé está por ali e vai socorrer Miguel. Pedro e Ivonete chegam ao restaurante. Tomás e Carolina esperam por eles. Pedro olha Carolina e os dois não desgrudam do olhar. No capítulo 10, da novela Chamas da Vida, Pedro cumprimenta Carolina. Ivonete e Pedro se sentam. Ivonete fica deslumbrada com o restaurante. Carolina e Pedro não param de se olhar. Miguel é retirado na maca. Casé explica para o médico que o carro não tem placa e ele não tem ideia de quem seja o acidentado. Manu e Antônio colocam as capas roubadas da fábrica e entram sorrateiramente na casa. Manu vai pegar algumas joias. Antônio pega tudo o que vê pela frente. Ele esbarra em um objeto que cai e faz barulho. Manu diz para Antônio fugir porque o pai dela está vindo. Pedro e Carolina conversam na maior sintonia. Tomás e Ivonete não gostam da sintonia dos dois. Carolina diz que vai fazer um documentário sobre os bombeiros. Ivonete, com inveja, derruba um copo de cerveja em Carolina, que percebe que foi de propósito. Pedro pergunta para Tomás se ele tem alguma inimizade com Walter. Tomás diz que não e que Walter o ajudou muito no passado, quando o pai dele foi acusado de roubo na fábrica. Ivonete diz que Carolina está dando em cima de Pedro. Ela diz que só conversou com Pedro. Ivonete diz que Pedro é dela. Arlete pergunta para Walter por que ele procurou um bandido no dia do incêndio da fábrica. Walter tenta esquivar, mas Arlete diz que contratou um detetive. Walter fica bravo com Arlete. Arlete diz que quer saber a verdade. Thelma diz para Jairo que não quer transar sem camisinha. Jairo insiste e ela cede. Antônio e Manu chegam e mandam Jairo e Thelma saírem da cama. Antônio diz para Jairo que roubou a casa de Manu. Manu diz que a mãe dela tem muitas joias em casa e que eles vão roubar mais. Walter diz que não pode contar para Arlete o que fez em Tinguá. Walter diz para Dionísio que não vai conseguir guardar segredo por muito tempo. Ele diz que não pode magoar Arlete. Demorou chega ao barraco. O barraco explode. Vilma observa as chamas com imenso prazer. Ela curte o incêndio, depois joga uma placa com o desenho da Fênix em êxtase, diz que são as chamas da vida. E vem também nos próximos capítulos. Pedro diz para Eurico que Tomás afirmou que não tem nada contra Walter. A sirene toca. Pedro, Júnior, Casé e Guilherme saem correndo para combater o incêndio na fábrica de fogos. Demorou fica sentado, meio zonzo. O corpo do dono do barraco é retirado. Vilma observa o incêndio escondida. Pedro, Casé, Guilherme, Júnior e outros bombeiros apagam o incêndio. Vilma sorri fascinada. Rafa chega em casa e encontra Antônio e Manu com as joias roubadas. Carolina diz para Arlete que vai fazer um documentário sobre os bombeiros. Dionísio diz para Walter que Arlete não pode saber a verdade. Casé diz que Raíssa é gostosa. Júnior fica irado e tenta bater em Casé. Suelen ensaia cenas da peça dentro da fábrica. Roberto diz que se Vilma vir ensaiando, vai demiti-la. Ricardo diz para Dionísio que Vilma não chegou ao escritório ainda. Vilma chega ao escritório. Ricardo e Verônica se beijam na sala de reunião. Ivonete varre a calçada. Tomás chega de carro e paquera Ivonete. Ivonete diz que não gosta de Carolina. Tomás diz que já percebeu e completa que precisa conversar com Ivonete fora de Tinguá. Ela aceita. Carolina, Beatriz e Michele fazem uma reunião.
Carolina diz que tem sintonia com Pedro. Beatriz diz que demorou, nunca mais apareceu. Walter conversa com Tomás e pede que ele confirme uma mentira para Arlete. Walter diz para Tomás forjar uma ficha e dizer que estava sendo ameaçado por um ex-funcionário. Vilma brinca com seu isqueiro. Vilma pede para Ricardo agendar uma conversa com o Coronel Eurico. Eurico mostra a placa da Fênix para Pedro. Pedro se pergunta quem pode ser o criminoso. Antônio paga o prejuízo para Marreta. Antônio diz para Manu que eles têm que assaltar a casa do pai dela novamente. Léo conta que a fábrica de fogos explodiu. Antônio diz que comprou os fogos na fábrica clandestina. Vilma finge que ficou chocada com a explosão da fábrica de fogos. Vilma diz para um rapaz que ele vai confirmar para o Coronel Eurico que Antônio comprou fogos na fábrica que explodiu. O rapaz confirma para o Coronel Eurico que Antônio era freguês da fábrica. Vilma diz para Eurico guardar segredo sobre esta informação para Pedro não achar que ela persegue Antônio. Pedro fica irritado ao ver que Vilma está conversando com o Coronel Eurico. Carolina chega ao quartel e diz para Pedro que quer falar sobre o documentário. Vilma sai da sala e dá de cara com Carolina. Vilma diz para Carolina que veio prestar algumas informações sobre o incêndio na fábrica. Carolina diz que ela foi acusar Antônio. Carolina diz para Vilma que Walter a mandou ficar fora desse assunto. Rafa conta para Pedro que Antônio estava com DVD e joias em casa. Pedro vai tirar satisfações com Antônio. Bom, pessoal, as emoções que virão por aí na novela Chamas da Vida. E agora eu tenho um convite especial para você que curte as novelas bíblicas da Record. Nós sabemos que a Rede Record tem feito novelas bíblicas maravilhosas, mas para criar um contexto e prender a atenção do público, o autor se vê obrigado a colocar personagens e situações que realmente não aconteceram, para assim poder dar um enredo mais interessante. Então, às vezes as pessoas deixam no comentário do canal reclamando de algumas coisas que não estão de acordo com a Bíblia. Então, para você que quer conhecer as histórias dos personagens bíblicos conforme estão na Bíblia, nós criamos um canal onde nós partilhamos as histórias dos personagens bíblicos segundo a Bíblia. É o primeiro link aí na descrição do vídeo, então convidamos você a clicar e conhecer as histórias dos personagens bíblicos segundo a Bíblia. Temos certeza que você irá gostar. Espero que tenha gostado do resumo de hoje. Se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece. Até o próximo vídeo. Olá, eu sou Ciane Oliveira e hoje eu estou imensamente feliz porque eu venho apresentar para você o meu mais novo curso, Bonecas de Pano Lili Festeira. Olha que graça! Ela acompanha cada data comemorativa. Olha que linda! Ela se transformou numa super heroína! Super fofa, né? E traz trocas de roupa. Exatamente. Para cada data comemorativa, uma roupinha especial. Ficou curiosa? Então clica no link aqui embaixo e saiba mais.